Tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas, vai falar o seu coração, vai te ensinar mais e mais a respeito dos dons espirituais. É sobre isso que nós estamos ministrando, é sobre isso que nós estamos ensinando já há várias ministrações, são vários tadéis que nós estamos falando a respeito desse tema. E eu acredito que nós estamos aprendendo alguma coisa da parte do Senhor. Você está aprendendo alguma coisa em meio a todas essas ministrações? Eu espero muito que sim. Essa é o meu grande desejo, é o meu coração disposto a que você possa aprender e crescer na sua vida ministerial, na sua vida espiritual, na sua caminhada com o Senhor, de um modo mais assertivo, de um modo mais eficaz, para que você tenha mais resultados, para que você tenha mais frutos na sua vida com Deus. Nós precisamos dessas ferramentas que Ele nos concede. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem. Glória a Deus. Vamos lá então. Bom, só para que nós possamos nos situar, né? Nós estamos falando a respeito dos dons espirituais. Quantos dons espirituais nós temos mesmo, de acordo com 1 Coríntios capítulo 12? Nós temos ao todo 9 dons espirituais. Esses 9 dons espirituais, eles podem ser divididos em 3 categorias de dons, ok? Nós estamos dividindo assim para um melhor entendimento, uma melhor compreensão, entendendo que tem dons que estão relacionados uns aos outros. Então nós podemos categorizar esses 9 dons, pelo menos em 3 categorias, em 3 seções, em 3 classes. Quais são essas 3 categorias dos dons espirituais que nós temos aqui no Tadel aprendido? Quais são elas mesmo? A primeira categoria, que é justamente que nós estamos gastando um bom tempo para poder falar sobre elas, são os dons de revelação. Além dos dons de revelação, também tem uma segunda categoria, que nós vamos falar dela mais para frente, que são os dons de poder. Glória a Deus. E a terceira e última categoria são os dons da palavra, ou os dons vocálicos também, ok? Então nós temos essas 3 categorias, só repetindo para que a gente possa, todos nós possamos estar nivelados nessa compreensão. Temos os dons de revelação, os dons de poder e os dons da palavra, ou os dons vocálicos, ok? Os dons de revelação são 3, de acordo com aquilo que nós estamos compreendendo. Nós temos 3 dons dentre 9, que eles estão ligados a uma revelação que Deus traz de forma sobrenatural. Não é de forma natural, não é uma mera intuição, porque senão as mulheres teriam vantagem, não é mesmo? Porque as mulheres já têm essa intuição feminina, assim, bem aguçada, né? Sentem. Irmãos gêmeos, então, nem se fala, teriam intuição de um monte de coisa do que o outro estaria vivendo, por uma questão genética e natural. Então isso tudo é intuição natural, né? A Aline pode nos explicar mais a respeito dessa categoria dos gêmeos, não, Alex? Dos gêmeos, né? Então... irmãos gêmeos, exatamente. Essa categoria dos irmãos gêmeos. Ela, inclusive, em alguns momentos já percebi a Aline citando, principalmente na fase inicial da vida, né, Aline? A questão de um no ambiente cair, se machucar e o outro chorar do outro lado, porque sentiu a dor. Então essas coisas a ciência de algum modo tenta explicar, pelo simples fato que são gêmeos, quanto mais quando são univitelinos, e por aí vai. Mas não é isso que a gente está falando. A gente não está falando de intuição, a gente não está falando de intuição feminina, nem intuição de irmão, nem intuição de amigo. Nós não estamos falando de uma informação natural, nós estamos falando de revelação divina, ok? O que seria uma revelação divina? É quando ninguém nos fala nada, e quem nos fala, e unicamente nos fala, é Deus. Isso é uma revelação de Deus. Não é eu suspeito, eu acho, não é um mero achismo natural. Porque se fosse assim, qualquer pessoa da rua que não conhecesse o Senhor Jesus poderia ter essa revelação, ok? Nós estamos falando de uma revelação que Deus dá em função de uma pessoa, de um homem, de uma mulher que é de Deus. São dons do Espírito Santo, amém? Então, para ser dons do Espírito Santo, a lógica é que essa pessoa tem que ter o Espírito Santo. Se ela não tem o Espírito Santo, então ela não pode fluir nos dons espirituais. Porque os dons espirituais são para quem é do Senhor Jesus, para quem entregou a vida para Cristo, para quem tem o Espírito Santo.
e se manifestam de uma maneira muito mais forte e clara na medida que acontece o batismo no Espírito Santo. Então o batismo no Espírito Santo é a porta de entrada para que essas manifestações comecem a fluir na vida daquele homem e mulher de Deus que crê no Senhor e quer e deseja fluir em Deus através desses dons espirituais, ok? Então, os dons de revelação, nós temos 3, que são os seguintes. O primeiro deles, que é o que a gente está estudando já, pelo menos desde a semana passada, que é a palavra de sabedoria. Tem outros 2, quais são? Palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Sempre que a Bíblia está lá em plural, fale e explique em plural, porque isso faz sentido, ok? Quando nós falamos de discernimento de espíritos, a gente vai entender essa gama, essa realidade de realidades espirituais envolvidas ao tal do discernimento de espíritos. Então não é o discernimento de espírito, não é apenas o discernimento, mas é o discernimento de espíritos, é o nome completo do dom ali mencionado diante dessa revelação que Deus nos dá através do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 8. Ok? Então nós temos esses 3 dons, que é um braço. Nós temos aquela imagem na nossa mente, né? Que nós explicamos já 2 semanas atrás, e na semana passada de uma forma mais intensa, o candelabro. Nós falamos a respeito das amêndoas em cima de cada uma dessas hastes, de acordo com a direção de Deus. Nós entendemos que um lado desse candelabro faz muito sentido em função dos dons espirituais. Então, tem 3 dessas amêndoas aí que estão ligadas a uma haste, que são os dons de revelação. Tem outras 3 que são os dons ligados à expressão do poder de Deus. São dons de poder, que são eles, quais são mesmo? Alguém ainda lembra? O primeiro deles é o dom da fé, ok? O outro é a operação de milagres. E o terceiro, ligado a esse, que é o dons de curar. Dons de curar. Olha o plural de novo aí nesse negócio. Dons de curar. E a terceira haste desse candelabro, de um lado do candelabro, ou a terceira seção dentre os dons espirituais, de 1 Coríntios 12, para encerrar a nossa lista, né? São aqueles que são ligados, justamente como o nome diz, né? Os dons da palavra, ou seja, dons vocálicos. Estão ligados a alguém falando algo, ok? Então, esses dons, eles são quais? São os dons de, me ajudem? Primeiro deles que a gente mencionou, o dom da profecia, ok? Nós temos o dom de variedade de línguas, é importante essa expressão, variedade de línguas. E o último dom, para encerrar a relação, é o de interpretação de línguas, ok? Vamos fazer um apanhado geral novamente, só para saber se está todo mundo afiado para isso, não vai ter nenhuma prova, fica tranquilo, mas isso é muito importante. Isso é muito importante, isso é bom, né? Mas isso é importante para você saber, para você crescer no seu conhecimento em Deus, para você poder também orar, ok? Então vamos lá. Nós temos então, naquele candelabro, nós temos um lado do candelabro de 9 dons, do outro lado nós temos as 9 expressões do fruto do Espírito, né? Nós já sabemos disso de acordo com Gálatas capítulo 5, mas de acordo com 1 Coríntios capítulo 12, nós temos os dons espirituais. Temos uma haste que nós estamos chamando aqui de dons de revelação, que são eles, me ajudem, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Temos uma segunda haste, uma outra categoria de dons, que nós temos chamado de dons de poder, que nós temos 3 dons também ligados a esses dons de poder, que são eles, o dom da fé, operação de milagres e dons de, plural, né? Dons de curar. E para finalizar, nós temos uma última haste, que são os dons da palavra, ou os dons vocálicos, que são eles os 3. Um que é muito mencionado, né? Talvez pouco conhecido, que é o dom da profecia, variedade de línguas, não é oração em línguas, mas é variedade de línguas. A gente vai explicar mais a respeito disso no futuro. E, para fechar, a interpretação, não é tradução, lá está aí mencionado, interpretação, ok? De línguas. Aí com isso você já começa a entender um pouquinho. Porque se não é tradução e é interpretação, opa, tem alguma variação. Quando você quer uma tradução, você vai então num tradutor. Quando você quer que alguém esteja falando e aquele conteúdo possa ser narrado para um público, e que não necessariamente uma tradução literal,
mas é pegar aquele conteúdo e traduzir na língua local. Nós temos então uma interpretação. Alguns de vocês estavam junto comigo, nós estávamos juntos lá em Montemor há poucos dias atrás. Tivemos um ministrante, um profeta, um pastor nigeriano. Nigéria, dentre muitos dialetos e línguas que fala, a principal delas é a língua inglesa. Ele pregou em inglês. E aí tinha lá um rapaz chamado Marcos, que inclusive o nosso Marcos também, né? Parece que Marcos é nome de intérprete, né? Então, então nós tínhamos lá um outro Marcos que estava fazendo a função de intérprete, não é tradutor, é diferente. Se fosse uma tradução, a mensagem ia ficar bem mais longa, porque ele teria que ir assim, fazer um apanhado geral e uma capacidade de vocabulário extensa, absurda, para poder fazer ipsis literis, ou seja, pegar, assim, dar um Ctrl+C na língua inglesa e dar um Ctrl+V na língua portuguesa para que a gente pudesse entender. Ele não fez isso, e nem deve fazer isso. Não tem nem tempo hábil, né? Ainda mais na velocidade daquele homem falando. Não tem como. Tenta imaginar o desafio que é interpretar um nigeriano. Não são só os africanos, né? A Aline, ela tem um domínio da língua inglesa. Nós temos alguns lugares do mundo que falam inglês, mas a maneira como eles falam inglês é algo realmente muito desafiador para você interpretar, ou até, às vezes, dependendo, até entender de fato o que está sendo falado. Tamanha a agilidade ou o sotaque envolvido. Indianos falando é uma bênção, inglês é uma bênção. Árabes também é uma grande bênção. E africanos nem se fala, você deu para perceber lá com o nigeriano ministrando. Então nós temos esse dom, nós vamos explicar mais a respeito desse dom, a respeito de interpretação de línguas no devido momento, mas agora a gente vai dar sequência aqui, falando a respeito desse dom da palavra de sabedoria. Nós estamos já com bastante informação a respeito disso, isso é muito bom. Eu vou resgatar um pouquinho assim, porque eu sei que a sua vida é muito corrida, você tem muita coisa para pensar, para fazer, para se preocupar, para se interessar, e é muito difícil que você ainda relembre tudo que nós ministramos a respeito disso na semana passada. Então eu procuro fazer um apanhado geral, não porque eu acho que você não tem capacidade, ou porque eu não consigo comunicar, mas é porque eu sei que a nossa vida ela é dinâmica demais, e talvez você nem se lembre aquilo que você comeu no café da manhã ontem, o que dirá há uma semana atrás, quando o pastor aqui ministrou a respeito sobre dons espirituais. Então nós vamos fazer um apanhado para a gente poder entender a respeito desse primeiro dom, dos dons de revelação, que é o dom de palavra de sabedoria. Alguém ainda lembra, de um modo assim bem geral, o que é palavra de sabedoria? Vamos começar pelo que não é palavra de sabedoria. Vamos lá. Alguém ainda lembra o que não é palavra de sabedoria? Que a gente tem uma tendência a achar, mas não é. Alguém ainda lembra? Bom, não é profecia. Legal. Tem uma diferença em relação à profecia e à palavra de sabedoria. Seja uma questão lógica, né? Porque são dois dons diferentes. Mas a gente explicou isso dentro de um contexto que a gente já explica mais a respeito disso. Porque a gente confunde muito. Porque, por exemplo, vamos pegar esse gancho daquilo que a Jo mencionou. Quando alguém fala em nome do Senhor, e o conteúdo daquilo que está falando tem a ver com o futuro, aquilo que a gente menciona que ainda não aconteceu, ou seja, é uma predição, está prevendo algo, está antevendo algo, está vendo por antecipação algo, e declarando aquilo que está vendo em Deus, isso é qual dom em ação? Agora a gente sabe que é a palavra de sabedoria, né? Mas a gente comumente entende que esse dom é o dom de profecia. A nossa lógica de pensamento é de que é profecia, porque a gente entende que profecia é, basicamente, revelar o futuro. A gente entendia isso, mas nós somos crentes da Fonte Church em Dayatuba, temos o privilégio de aprender biblicamente as coisas, né? Então, graças a Deus, nós podemos entender melhor, porque a gente já sabe que a Bíblia se explica no quesito profecia. A gente já sabe disso, ou não? Já sabe, né? Então a gente já sabe, por exemplo, e um versículo importante você entender, que o apóstolo Paulo, ele classifica, ele explica a profecia em 1 Coríntios capítulo 14, verso 3. E o que ele fala que é a profecia lá? Ele fala lá que é prever o futuro, não é mesmo? Não? O que ele fala lá? É edificar, exortar
e consolar, por inspiração divina, edificar, exortar e consolar. Edificar, exortar e consolar. A gente vai se dedicar mais a esse tema da profecia. Eu sei que escandalizei alguns, semana passada algumas pessoas saíram em dúvida. Durante a semana eu conversei com alguns, ficaram um pouco em crise, até perguntaram, pastor, o que foi aquele Tadel? Estou até agora chocado, ou chocada, né? Mas calma, não fica em pânico, é apenas uma questão conceitual, é apenas uma questão de conceito, não significa que você não possa ter revelação do futuro, é só para você saber que quando você tem uma revelação do futuro, dentre os nove dons, aquele que mais está associado a uma revelação de algo que está por vir, é justamente a palavra de sabedoria. Mas não é apenas isso. A gente colocou na semana passada uma frase para assim, ajudar o entendimento da palavra de sabedoria. Porque não é apenas saber algo do futuro. Ali tem um detalhe que é uma palavra. É uma palavra. E é uma palavra de sabedoria. Esse pastor fala coisas lógicas, né? Me ajude, Jé, por favor. Sim, na perspectiva de que ele é um consolador, sim. Cada vez que ele atuava em nome do Senhor consolando, cada vez que ele cumpria esse papel de trazer da parte de Deus consolo, não apenas um consolo humano, como alguém que quer colocar outro para cima, mas na capacitação, na força do Senhor e com os resultados de Deus, sim, ele está ali nessa condição. Ok? Agora, vou pegar essa pergunta para poder explicar, a gente já falou um pouquinho disso na semana passada, mas existe uma diferença entre o ministério do profeta e o ato de profetizar. Ok? A gente precisa fazer essa separação. Pastor, não estou entendendo nada. Calma, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Por exemplo, quem aqui evangeliza pessoas? Que coisa maravilhosa ver tantas mãos levantadas, aleluia. Quero saudar essa grande multidão de evangelistas. Tá bom, eu vou dar uma segunda chance, porque eu sei que você evangeliza, né? Em nome de Jesus. Eu acho que você não ouviu direito, o som talvez não esteja bom, né, Rubens? Tá mais ou menos, tá mais ou menos. Então vamos lá. Agora eu vou falar um pouco mais com voz impostada, assim. Quem aqui costuma evangelizar pessoas ao longo da sua vida? Ah, eu sabia que era o som. Obrigado, Rubens. Ajudou. O Rafael também levantou a mão ali, glória a Deus. Evangelizar, ou seja, falar de Jesus. Falar de Jesus, aproveitando oportunidades, situações que Deus nos coloca, que nos dá a oportunidade de nós falarmos quem nós somos e quem cremos. Isso é evangelizar, certo? Agora a questão, todos esses que levantaram a mão, são evangelistas? Não. Interessante isso, né? Não são evangelistas. Opa, então existe uma diferença entre o ato do cristão em evangelizar outras pessoas e o dom ministerial, de acordo com Efésios capítulo 4, verso 11, que o apóstolo Paulo fala que Deus separa uns para serem evangelistas. Ok? Legal? Por exemplo, quem aqui, em algum momento da sua vida, usou do seu conhecimento bíblico, usou da sua experiência com Deus para ensinar alguma outra pessoa acerca do Senhor? Quem aqui já fez isso? Seja em coisas pequenas ou em coisas enormes. Já fez isso? Glória a Deus. Será que todos esses que levantaram a mão são mestres? Não? Existe uma diferença? Existe uma diferença. Pelo menos a gente entende que sim, né? Agora, perceba, todos nós em algum momento já fomos momentaneamente, é só para ficar bem assim enfatizado, né? Só para dar aquela ênfase maior, para não dizer que eu errei, claro. Então, eu sei que você não percebeu. Se eu não tivesse falado, ia passar batido, né? Que a gente deixa mais claro para você saber. Errei. Então, nós já exercemos em alguma ocasião aquilo que o mestre faz sempre. Que é o quê? Ensinar. E detalhe, Jesus nos comissionou a isso. Ele falou, ensinando todas as coisas que vos tenho... ensinando tudo aquilo que eu já tenho ministrado sobre a vida de vocês para outras pessoas. Ele fala isso dentro do contexto da grande comissão. Ele fala isso, né? Que nós devemos ganhar as pessoas, devemos também ensiná-las a guardar todas as coisas que ele nos ensinou. Então, cabe a nós fazer isso. A gente faz isso no discipulado, a gente faz isso em ministérios, a gente faz isso numa célula, a gente faz isso num contato com alguma pessoa, a gente faz isso. Mas não necessariamente somos mestres. Ok? Quem aqui, em algum momento da sua vida, sentiu inclinação do Senhor
ou de uma maneira assim, bem intensa, ou nem tão grande assim, mas sabe que foi importante nas mãos de Deus para poder cuidar de alguém, cuidou de alguma pessoa, no momento da vida, ou tem cuidado de pessoas, já cuidou de gente aí? Seja por um momento ou de forma contínua, você é um cuidador de pessoas, o nome que nós damos de discipulador de vidas, faz isso? Bom, tem um dom ministerial de Efésios 4:11 que está ligado a isso, que é o dom do pastor. O pastor cuida de pessoas, né? A gente entende que o pastoreio, assim como o pastor cuida de ovelhas, no contexto do mundo animal, com um aspecto rural, na questão ministerial, o pastor está ali também na função de, dentre várias coisas que ele faz, ele também cuida de pessoas. É isso. Está dando para entender o que eu estou querendo dizer? Que nós, sim, fazemos atividades, funções que estão ligadas a um dom ministerial. Mas existe uma diferença entre o dom ministerial e aquela atuação. De modo que a gente não pode dizer que se a gente teve aquela atuação em algum momento da sua vida, obrigatoriamente, nós somos aquele outro, aquele dom ministerial. E eu estou falando isso só para poder dizer que a profecia é algo semelhante. Então existe um dom que nós entendemos, dom ministerial, chamado o profeta. Ok? O profeta. Agora, eu estou dizendo para vocês com essa explicação, que do mesmo modo que a gente é cristão, crente em Cristo e evangeliza, mas não necessariamente é evangelista, que a gente cuida de vidas, mas não necessariamente é pastor, do mesmo modo a gente profetiza, mas não necessariamente é profeta. Está dando para entender? A explicação foi só para chegar nessa conclusão, para que a gente possa entender que Deus pode e quer nos usar profeticamente. E ser usado profeticamente não é a mesma coisa que ser um profeta. Ok? Se o homem lá falou que não era profeta, então você para tudo e vamos, né? O homem só faltou acertar o CPF e RG e ainda, né? Não sou profeta, eu sou um evangelista, mas Deus me usa assim de forma profética. Só para você ter uma gama, para você entender a realidade do negócio. Eu acho que ele é profeta. Talvez ele não teve esse ensinamento aí, mas eu tenho uma leve desconfiança. Eu que não sou de perceber, eu que não sou. Glória a Deus. Então, isso tudo para poder explicar sobre a palavra de sabedoria. Nós classificamos a palavra de sabedoria assim como uma revelação seguida de ver se alguém ainda lembra desse negócio. Ela é seguida de isso é fundamental, porque essa diferença de palavra de sabedoria para a palavra de conhecimento, essa é o que classifica, é o que deixa claro que é uma palavra de sabedoria. Ela é uma revelação seguida de um conselho. Obrigado, Adriel. Adriel está ligadaço aqui no negócio. Ela é uma revelação seguida de um conselho. É um modo mais assim, fácil de você entender o que é uma palavra de sabedoria fluindo. Então vamos ajeitar o negócio aqui. Não é apenas ter uma revelação do futuro. Olho para Dai e percebo algo da parte de Deus sobre a vida dela que ainda não aconteceu, mas vai acontecer daqui a pouco, ou daqui a um bom tempo. Isso está fluindo. O que está acontecendo ali? É uma palavra de sabedoria. Só que agora, para ela ser de fato essa palavra de sabedoria, biblicamente falando, em várias passagens nós analisamos e ainda vamos analisar mais um pouco, para ela de fato ser uma palavra de sabedoria, ela é seguida de um conselho prático. Ela é um caminho assertivo da parte de Deus, para que a pessoa saiba lidar com aquilo que acabou de ouvir. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Isso é muito legal. E porque isso nos livra daquela situação assim, alguns até falam, eu sou profeta. É uma explicação bem genérica, não necessariamente bíblica e um tanto irresponsável. Eu não quero saber, eu sou profeta, eu estou aqui só para dar o recado. O que você vai fazer com isso, o problema é teu. Eu sou o mensageiro, você é o destinatário do pergaminho, do rolo, do manto, você administra esse negócio. Ok, sim, obviamente a pessoa é alvo, ela vai ter que lidar com aquilo. Mas a palavra de sabedoria, ela tem embutido, talvez não seja todos os detalhes, mas ela tem embutida nela um conselho em relação qual caminho seguir a partir daquilo ali. Ok? Pastor, esse dom já fluía no Antigo Testamento? Sim, já fluía no Antigo Testamento, porque o Espírito Santo não é uma novidade do Novo Testamento.
A diferença da velha aliança para a nova aliança é a dimensão de atuação do Espírito Santo. Inclusive o Rogério, na semana passada, veio aqui na frente perguntar um pouquinho sobre isso, né? Ele ficou interessado em relação a isso, perguntando assim, como é que funcionava aqueles homens do passado lá, aqueles grandes homens e mulheres de Deus? Eles tinham o Espírito Santo? Claro que tinham. A diferença gritante é que alguns tinham o Espírito Santo no passado, na antiga aliança. Deus enchia eles, e eles eram tomados, possuídos, completamente cheios do Espírito Santo, e realizavam proezas. Quem eram esses? Os reis, os profetas, os juízes e os sacerdotes. Acabou. Ninguém mais. Era só essa raça, essa elite. E na nova aliança? Na nova aliança são até aqueles que a gente nem sabe que são, né? E nem a gente, que às vezes sabe que a gente não sabe se é rei, se é sacerdote, se é juiz, se é profeta, não sabe se é pastor, apóstolo, profeta, eu não sei, mas eu sei que eu sou crente, aleluia. Então se você é um crente em Cristo Jesus, na nova aliança, a realidade do Espírito Santo, ela foi liberada sobre você. E detalhe, não foi liberada a conta gotas, assim, ó, que nem a gente vai colocar na narina de uma criança, assim, a conta gotas, alguma coisa, ou no olho, quando está com algum problema, né? Não, não é a conta gotas. A Bíblia deixa claro que essa unção foi dada, foi liberada, ela não é tirada, ela não foi em partes, ela foi plena, total, ela já existe, ela está na sua vida. Aleluia. Ah, por que uns manifestam tanto, outros manifestam pouco e outros não manifestam nada? É uma questão de conhecimento. Aquilo que eu não conheço, eu não me aproprio. Aquilo que eu não sei que existe, eu não tomo posse para a minha vida. É como se eu tivesse, bom que fosse, né? Tivesse R$1 milhão, recebi uma herança qualquer, uma fortuna que alguém, assim, de maneira gentil, amorosa, resolveu entregar e depositou na minha conta, mas nunca me contou. Eu passo uma vida inteira. Eu sou um milionário, tenho meu primeiro milhão, né? Aquele milho grande, não é milhão. Eu tenho o meu primeiro milhão. Eu tenho um caminho para me tornar um milionário, mas eu passo a vida sem saber, e aquilo que eu não sei que é meu, eu não usufruo, eu não vou sacar. A fé, o que ela faz? A fé, ela saca. É como se existisse um caixa eletrônico, né? E à medida que esse caixa eletrônico tem a possibilidade de liberar para a minha vida o que ele propõe, né? Ele administra ali. Mas para isso eu tenho que acertar o login, eu tenho que acertar a senha, seja no computador, né? Ou eu tenho que acertar a senha ali no caixa eletrônico, poder sacar, senão não acesso. Como que a gente acessa essas realidades? Por meio daquilo que Hebreus capítulo 11, verso 1 diz, que é a fé. A fé é a certeza das coisas que eu espero. Ela é a convicção de fatos que ainda não se vê. Essa é a fé. Em Hebreus 11, 6, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, essa busca, ela gera um galardão. Essa minha busca, ela gera um resultado. Se eu não busco, eu não recebo. Então eu posso ser um crente que não busca, e se você é um crente pífio, limitado, medíocre, infelizmente. Tendo a promessa de uma vida em abundância, eu vou viver uma vida de escassez. Mesmo sendo crente, eu vou morar no céu, tá? Estou selado com o Espírito Santo é garantia da minha salvação, aleluia, mas a minha vida vai ser uma vida bem borocochô, bem ruinzinha, bem frágilzinha. Enquanto isso, na sala de justiça, muitos crentes estão fluindo, assim, estão voando em Deus. Por quê? Porque eles sabem que tem 1 milhão e eles sacam esse 1 milhão. E usufruem nessa vida já daquilo que é deles, não por direito adquirido por meio das suas obras, mas por direito conquistado por meio dos méritos de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, nós estamos falando a respeito disso e nós citamos algumas coisas. A Jo nos ajudou, talvez mais alguém possa nos ajudar. Aquilo que não é a palavra de sabedoria. O que não é a palavra de sabedoria? A palavra de sabedoria não é a sabedoria. A gente falou isso, lembra? O Rubens lembra, né? O Rubens estava ligado na pergunta lá. Que bom que você está aí, Rubens. Tudo bem com o Netinho? Graças a Deus. O Rubens, a questão de um dia foi ontem, se tornou vovô. Parabéns, vovô Rubens, Deus abençoe. Nós temos também a Tânia está por aí, daqui a pouco ela aparece. Cadê a Tânia? Daqui a pouco a Tânia aparece, está de aniversário. É bênção, glória a Deus. Por aqueles que acabam de nascer e por aqueles que já nasceram há algum tempinho. Glória a Deus. É parente, dá para fazer isso, né? Está tudo em casa. Aproveitar que ela não está aqui, a gente fala daí. Está lá em cima. Puxa vida, você estava aí, Tânia? Puxa vida, que bola fora.
Então, palavra de sabedoria não é a mesma coisa que sabedoria. Por quê? A Bíblia diz em Tiago que aquele que tem falta de sabedoria, o que faz com isso? Tiago capítulo 1, versículo 8 fala que o crente precisa de uma chave para abrir uma porta. Entenda isso numa linguagem figurada, né? Mas às vezes pode ser uma chave para abrir uma porta que você perde mesmo. Você precisa de uma graça de Deus para poder lembrar, para poder sabiamente resolver uma situação. Mas essa sabedoria vai trazer resultados práticos. A sabedoria não é apenas uma informação, mas é uma informação que traz um resultado. Traduz assim, a informação ela gera um conhecimento, ela pode ser um conhecimento mental. Você tem um HD aqui muito cheio, com vários teras e teras de informação. Muito bem, tem pessoas que são impressionantes na capacidade de ter muita informação na cabeça, mas a nível prático são terríveis. Já viu gente assim? Muito inteligente, mas que não dá certo em nada na vida? Tem pessoas que são assim, elas são inteligentes, mas não são sábias. Já viu gente assim? Você fala, meu Deus, é uma sumidade, que coisa incrível. Quanto conhecimento, mas você vai ver, não consegue traduzir aquilo em coisas concretas, seguras, eficazes, vitoriosas. Em contrapartida, tem pessoas que não têm um nível de conhecimento tão grande, tem às vezes um conhecimento popular muito grande, mas conhecimento a nível acadêmico, a nível de informação assim técnica, não tem nenhum, mas consegue fazer daquilo que recebeu, consegue traduzir isso em coisas assim impressionantes na sua vida. Aí nós chamamos que essa pessoa é uma pessoa muito sábia. Não é meramente inteligente, ela é sábia. Ela consegue fazer com seu conhecimento tornar resultados práticos. Isso é sabedoria, ok? Então a Bíblia fala que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele voluntariamente vai conceder, porque Ele está disposto a dar. Então nós temos um Deus assim que está, olha, sabe, vão liberar aí o PIS, PASEP, Fundo de Garantia, sabe a liberação dos políticos, de vez em quando poder aquecer a economia? Deus resolveu liberar para aquecer a nossa vida. Ele está disposto a liberar. Ele não libera só eventualmente, uma vez por ano, a cada 2 anos, quando a crise chega. Ele está assim 24 horas disposto a liberar. Aí você tem que ir lá sacar, não tem que sacar? Por meio da fé você saca. Então, por meio da sua confiança em Deus, você busca essa sabedoria para coisas práticas da vida, para qualquer coisa. Para saber com quem você vai casar, para saber se você vai entrar nesse emprego ou não, para saber se vai comprar uma casa ou não, se você vai trocar essa roupa, se você vai fazer esse negócio, vai fechar esse acordo. Para qualquer coisa da vida nós precisamos de sabedoria de Deus, de acordo com os princípios de Deus, amém? Isso é sabedoria. Salomão teve a oportunidade de pedir isso a Deus, e ele pediu. Na verdade ele podia pedir qualquer coisa, né? E ele pediu sabedoria. É a palavra de sabedoria em ação? Não. É o Tiago, capítulo 1, verso 8, em proporção assim estratosférica. Esse é o Salomão. O Salomão é um cara assim, talvez não, a Bíblia fala, é o homem mais sábio de todos. Ou seja, ele pediu isso e Deus o concedeu na potência plena. Ok? Legal. Não necessariamente tornou ele perfeito. Ele, inclusive, na verdade, teve muitas imperfeições. E seu final foi muito misterioso. Mas a Bíblia garante que ele recebeu sabedoria. É a mesma coisa? Não. Lembra que a sabedoria de Salomão, ela muitas vezes é empírica, ou seja, ela é por meio daquilo que ele viu, constatou, testou. Se você ler os livros de Salomão, você vai ver que o próprio livro de Eclesiastes, ele fala, me entreguei às paixões físicas, para chegar às seguintes conclusões. Então ele se entregou a 1000 mulheres, mais as concubinas, poder entender sobre tudo a respeito dos sentimentos humanos. Chegou a algumas constatações, quem lê o livro de Eclesiastes vai entender muito bem. Né? Um pouco decepcionante as constatações que ele chegou, mas chegou às devidas constatações. É muita sabedoria? É muita sabedoria. Mas é uma palavra de sabedoria? Não é uma palavra de sabedoria. Ok? Então agora você já sabe o que é palavra de sabedoria, né? Agora sabe mesmo? Vamos ver, vamos lá de novo. Palavra de sabedoria é o quê? É uma revelação seguida de um conselho. Nós temos algumas partes da Bíblia que a gente pode analisar. Nós falamos na semana passada, eu repito, porque eu estou percebendo que precisamos repetir. Às vezes é importante, é necessário para que a gente possa entender. Lembra que eu falei de uma passagem interessante? E eu disse que aquilo lá era uma expressão da sabedoria de Deus por meio de uma palavra de sabedoria, um fragmento, uma porção da sabedoria de Deus. Eu citei aquele caso clássico, conhecido por todos nós, da história, quando Faraó teve sonhos. Lembra disso? Faraó teve um sonho perturbador. Né? Ele sonhou um sonho louco mesmo. Né? Ele no sonho apareciam 10 vacas gordas, 7 vacas gordas, obrigado. E essas
vacas gordas, ok, daqui a pouco aparecem 7 vacas magras, né? E aí as vacas magras atacam as vacas gordas, comem as vacas gordas e não ficam gordas, que é uma coisa impressionante, que a gente precisa analisar com carinho isso para poder aprender. Como que a gente consegue comer tanta vaca sem ficar gordo, né? E continuar magrinho. Então é um processo assim interessante isso aí, tem que aprender sobre isso. Aí depois o sonho muda. Aí aparecem as espigas, né? 7 também, né, Rogério? Então, 7 espigas cheias, bem fortes, e as outras 7 espigas raquíticas. E aí o que acontece? Sobrenaturalmente as espigas criam dente, atacam as espigas gordas, devoram todas elas, e ele fica perturbadíssimo porque não é apenas um sonho estranho, ele sabe que tem alguma coisa muito estranha e misteriosa por acontecer. A Bíblia fala que o coração dele fica pesado. Ele vai para os magos, para os bruxos, para os esotéricos da sua geração, tinha muitos lá, ele busca uma revelação. Ninguém consegue revelar nada. E detalhe, ele faz um mistério, né? Porque o bicho é terrível. Ele faz um enigma. Eu quero que não apenas vocês interpretem meu sonho, mas ele diz assim, eu quero que vocês digam que eu sonhei. Ah, tá de brincadeira. Aí ele botou realmente peso no negócio. Ele está dizendo o seguinte, eu não quero que vocês me deem eu acho que é. Para não ter ninguém dizendo eu acho que é, eu quero que vocês me digam o que eu sonhei. Aí embaçou o negócio, deixou bem complicado. E os caras tentaram de tudo, nada conseguiram, até que alguém falou assim, olha, e aí tem um detalhe interessante. Por que ele está todo nesse mistério assim, perturbador? Ele não tem o Espírito Santo de Deus. Aí chega uma conclusão, olha, tem um que tem o Espírito de Deus. É assim que fala lá. Tem um que tem o Espírito de Deus. Quem era? O Zé. Aí chama o Zé, vem o Zé na história, ele narra um pouco daquilo que ele estava perturbado, e a revelação é trazida, e agora vem uma revelação ligada a um conselho. Qual que era a revelação? Ele diz, olha, o que você sonhou foi o seguinte, 7 vacas gordas, que depois entra 7 vacas magras, as vacas entram no lugar das gordas, comem elas, devoram, elas ficam, depois vem 7 espigas cheias, e 7 espigas raquíticas, elas devoram as espigas cheias, e elas prevalecem. O que acontece é que são 2 momentos, esses profetas, né, sempre falam de 2 momentos, assim, né? 2 igrejas, 2 momentos. Tem 2 momentos aqui que eu vejo, ele fala, eu vejo 2 momentos. O primeiro momento que eu vejo é que vai acontecer um tempo de muita abundância, de muita prosperidade, um tempo de encher celeiros. E depois vai ser interrompido, vai começar outros 7 anos. E vão ser 7 anos trágicos, terríveis, de grande seca, de grande crise, uma crise mundial. Vai estabelecer assim um caos na terra. E aí ele fica, né? E aí ele está trazendo isso ao coração do faraó, e o faraó fica perturbado, mas ao mesmo tempo começa a entender que alguma coisa pode acontecer. E ele lança, mas o que faremos? O que faremos diante dessa circunstância? Aí vem o Zé. O Zé falou, olha, o que vocês devem fazer é aproveitar a provisão para fazer um provisionamento. Então vocês devem pegar isso e entender que esse estoque, ele vai não apenas estocar o suficiente para que vocês possam prevalecer bem nos tempos de vaca gorda, mas isso vai ser suficiente também para vocês prevalecer bem nos tempos de vaca magra. E se vocês souberem fazer isso muito bem, vocês não apenas vão usufruir disso no tempo de crise, mas vocês vão prosperar na crise, porque o mundo inteiro vai vir pegar com você alimento. Aí qual que é a conclusão do faraó? Essa não é a parte do negócio, tá? Ele não fez isso para poder se beneficiar, mas o propósito de Deus, na verdade, estava sobre a vida dele. O faraó olhou para ele e falou assim, não vejo outro homem para poder... que legal, né? Não vejo outro homem para poder colocar nessa função de administrador disso tudo, senão você. Aí o rapazinho, ele é promovido a nada mais nada menos que o governador de todo o Egito ali. Então, perceba esse detalhe importante de uma palavra de sabedoria em ação. Eu citei um outro, não sei se vocês ainda lembram, de uma situação de batalha, Rubens, por favor. Pode mencionar. Se a Bíblia vê ele como um profeta, ministério profético e profecia, né? Não necessariamente coloca ele na condição de um profeta, e sim como um governante. Mas ele tem uma atuação profética nesse momento, você concorda comigo?
está fluindo revelação de Deus na vida dele. A Bíblia fala que ele era um homem que Deus fazia com que ele poderia, em várias circunstâncias ele fez isso, interpretar sonhos. Além de sonhar, porque ele também sonhou, inclusive com ele mesmo, né? E ele avisou do seu sonho, talvez um pouco de maneira prematura, mas estava dentro do propósito de Deus para a vida dele. Avisou todo mundo que ele seria o grande, e o povo não gostou muito disso, sua família não entendeu. E isso resultou em tragédias pessoais, mas a história de Deus dá uma reviravolta e ele é colocado nesse cenário como, debaixo do faraó, ele mandava em tudo. Ele era o grande chefe do Egito. Na condição de um profeta propriamente dito, não apresenta assim de forma tão categórica. Assim, profeta, não é tão categórico assim. Mas que, diante do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, ele profetizou, ele atuou no ministério profético, vamos assim colocar, para ficar mais claro. Ele atuou no ministério profético, ministério de revelação, sim, ele atuou. Ok? Agora, não necessariamente enquadramos ele na condição de um profeta, como um profeta de fato faz. Ok? Não sei se dá para entender, acho que vai ficando mais claro com o passar dos dias, a gente vai fazendo essa diferenciação entre um dom e outro, e explicando essa questão do ministério profético e da profecia em si, vai ficando mais claro para a gente. Pode perguntar, Rubens. Que é mais fácil de entender, né? Vamos a um segundo exemplo, a gente já falou isso semana passada, não sei se você ainda lembra. Nós falamos então dessa... onde está isso mesmo? Em 2 Reis, né? 2 Reis, capítulo 6, do verso 8 a 10. Depois você pode consultar com mais detalhamento aí essa história. Mas é a história assim de um profeta, a Bíblia fala de um profeta, que no caso é o profeta... Sim, Pamela? Sim? O sonho está dentro de um campo de atuação da revelação, ele é um dom de revelação. Ele está atuando, está mais ligado, aí depende do cenário, né? Eu vou antecipar o ponto 2 aqui. Do padeiro, do copeiro. Ele teve sonhos em relação a ele mesmo, ele avisou. O que você acha que é? O que vocês acham que é tudo isso? Você está indo no caminho, é uma revelação. Mas se a gente pudesse assim, olhar para a explicação paulina, né, de 1 Coríntios capítulo 12, se a gente pudesse falar assim, qual o dom que estava atuando, qual o dom espiritual que estava atuando quando ele falou para os seus pais a respeito daquilo que ele se tornaria? Qual é o dom que estava atuando sobre quando ele estava preso junto ao copeiro e junto ao padeiro, e ele avisou quem seria solto para morrer, e quem seria solto para poder voltar a ocupar o cargo que tinha antes? Qual é o dom? É um dom de revelação, mas especificamente qual é o dom? Palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria. Aí não entendi mais nada, o Rubens está pensando, vou ajudar ele. A nossa grande dificuldade é o seguinte: o profeta, ele profetiza, mas ele não só profetiza. Os dons que mais fluem num profeta são os dons de revelação. Mas nós associamos claramente que se é um profeta, a gente acha que absolutamente tudo que ele faz no seu cenário de atuação ministerial é profecia. O apóstolo Paulo fala que a profecia é o que mesmo? Ela edifica, ela exorta e ela consola. Mas o profeta faz isso também, mas ele não faz só isso. Ele recebe revelação. Ele recebe revelação do futuro? Sim, então é a palavra de... Ele recebe revelação de um passado? Então é a palavra de... Eu não sei ainda, o professor não explicou, né? É a palavra de conhecimento, já está entendendo. Agora estou começando a entender. Então, assim, para que eu possa exercer um ministério em Deus, tem vários dons que fluem na minha vida? É isso aí. Entenda assim, vamos imaginar, tem um armário aqui, e tem 9 compartimentos, cada um com um dom. Ok? Então, eu tenho acesso a esse armário de acordo com com o meu chamado, eu vou me utilizar de alguns desses dons, e outros não necessariamente. Eles não necessariamente atuam na minha vida, mas tem desses dons, tem uma prateleira lá, que é a prateleira ali, não precisa ser de cima ou de baixo, mas só para a gente poder entender, tem uma prateleira que ela tem 3 dons lá, que estão intimamente ligados ao meu ministério. Pode ser que em alguma outra ocasião eu utilize essa prateleira, né, o modo que você quiser falar, ok? Aí você puxa e usa. Mas tem uma prateleira que ela é assim, totalmente
totalmente ligada ao ministério que Deus me chamou a viver. Não é o meu, estou falando de forma genérica para você entender. O profeta é assim. Só que a gente confunde muito. E por que a gente confunde muito? A explicação é simples. Porque no passado, a gente entendia que todo o campo desse cenário de revelação estava ligado aos profetas. Então, e a Bíblia fala disso, né? Por exemplo, a Pamela acabou de perguntar, né, a respeito da questão de prever, e a gente falou aqui que é uma palavra de sabedoria. Legal. Quando a gente bota isso para dentro dessa realidade, a gente entende, me perdi um pouquinho aqui onde eu estava, ver se eu volto para poder pegar o fio da meada. A gente entende muito bem a respeito disso. Muita explicação sobre dons dá uma confusão, né? A gente entende de maneira assim, lógica, mas a gente se confunde bastante por causa da associação clara com o Antigo Testamento, no quesito de que o profeta falava a respeito de profecias, só que o campo quando falava profecia não explicava detalhadamente o cenário do dom em ação. E tudo era englobado pela ideia de que ele era um profeta. Então a gente entendia, se o profeta ele profetiza, então isso é igual e acabou. Então se uma pessoa profetiza, ela é profeta e tudo que tem de revelação de alguma coisa é profecia e acabou. O Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele esmiuça melhor, de modo que a gente possa entender, fatiar e entender claramente o que é cada uma dessas coisas. O Rubens ia fazer alguma pergunta, eu acho, né, que eu acabei interrompendo, aí já foi? Passou? Nem lembra. A palavra de sabedoria vem acompanhada de conselho. Isso, eu falei isso mesmo. Isso, falei. Ele dá alguns conselhos nessa história. Ele dá alguns conselhos em relação a como que eles deveriam se portar, como que eles deveriam proceder. Agora, se eles executaram o conselho, aí é uma outra questão. Ele, por exemplo, inclusive dá um recado no final, olha, e quando eu estiver lá, lembra-te de mim e fala que eu estou aqui. E é desenrolar toda uma história, talvez um cenário seria até mesmo antecipado. Não foi, demorou mais, demorou uns aninhos ali para poder acontecer. Isso. Normalmente está ligado a um conselho prático de como lidar quando a situação acontecer. O que ele vai fazer, como que ele vai se portar. Entendeu? É um sentido prático da coisa. Vamos dar um exemplo. Assim, vai acontecer uma tal situação na sua vida, Rubens, e quando acontecer isso, eu sinto a parte de Deus que você deve ter esse posicionamento. Não rejeita aquilo que Deus vai fazer. Talvez você não vai entender no primeiro momento, mas quando acontecer, tem uma postura boa. Eu já estou dando um conselho em relação a isso. Porque pode acontecer uma situação e você não entender muito bem, você sai correndo. Nesse caso, sim, porque além de ter em relação ao futuro, eu estou te aconselhando um modo adequado de você receber esse momento na sua vida. Isso é uma palavra de sabedoria. Deu para entender um pouquinho? Eu falava do Eliseu, né? O Eliseu é um profeta, de fato, e tem uma passagem bíblica que ele entra em atuação de um modo interessante, porque está acontecendo uma batalha entre Síria e essas batalhas constantes, né? Desde os tempos bíblicos. Naquele exato momento ali, em 2 Reis, capítulo 6, é uma batalha entre Israel e o reino da Síria. E o que acontece? O rei de Israel está numa situação assim, difícil, né? Um ambiente complicado, um cenário de guerra. E agora Eliseu ele vai revelar para o rei de Israel os planos do rei da Síria contra ele. Isso é muito interessante, porque ele basicamente, quem faz a constatação é o próprio rei de Israel. Porque ele diz, isso é maravilhoso, ele diz, por revelação, exatamente onde estão as artimanhas, como é que eu posso usar isso, uma linguagem mais... as armadilhas, essa é a palavra, falei artimanha, poder falar armadilha, na verdade, obrigado, Klaus. Onde estavam as armadilhas específicas preparadas na estratégia de guerra do rei da Síria contra Israel. Aí o rei de Israel ia lá constatar se era fato e batata, era gol, era certeiro. E isso criou muito crédito para ouvir o profeta Eliseu. Isso não aconteceu uma vez, aconteceu várias vezes. E o que aconteceu? Então funcionava assim, olha o desespero do rei da Síria.
toda vez que ele chamava os seus estrategistas, ele firmava uma estratégia, eles iam e executavam a armadilha para poder pegar Israel, e do nada essa armadilha caía por terra. Essa armadilha, ela era tirada. Então, isso aconteceu várias vezes até o ponto que ele chama a galera e fala assim, ô gente, quem é o X9 aqui do negócio? Quem que está caguetando aqui? Tem um aqui que é traidor, a gente vai matar, pode se identificar, senão a gente vai saber, você já sabe que vai morrer. E o povo fala, nós não falamos, não, absolutamente ninguém falou, até que eles constatam que a luta deles não era humana, e ninguém estava ouvindo. Mas na verdade tinha um Deus, que é o Deus de Israel, que estava falando para um profeta, que era o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu estava prevenindo, falando a respeito, antes deles fazerem, já estava dizendo o que eles fariam. Você imagina que coisa fantástica isso em termos de governo, em termos de liderança, em termos de tudo na vida, né? Esse é um dom, acho que você consegue perceber a importância de um dom assim, para que você possa ter vitória. Aí vem a questão do conselho, porque entra o conselho, né? Aí o rei de Israel fica assim, uau, que magnífico. Aí ele fala assim, bom, mas para ter vitória, a proposta é essa. Aí ele direciona o caminho para que ele não seja pego pelo rei da Síria, não apenas fique nesse negócio de desarmar a armadilha do inimigo toda hora, mas que ele possa ter uma vitória dentro dessa batalha. O Adriel ia perguntar alguma coisa? Uhum. Com certeza. Muitos. Uhum. Verdade. Bela colaboração, é verdade. Dons de poder. Expressa o poder de Deus. Dentre eles, operações de milagres dos mais interessantes. Inclusive, a Bíblia registra muito bem quando o Eliseu fala de porção dupla, unção dobrada, se você contabilizar os grandes milagres, você vai ver exatamente isso. 7 de um lado, 14 do outro. Exato, para fechar com chave de ouro, né? Aleluia, para fechar com chave de ouro. Fechar com chave de ouro. Sim? A diferença do sonho. Uhum. O que acontece? Eu vou tentar traduzir de um modo assim, para eu não errar. Né? Não errar e para cada situação eu categorizar exatamente o dom em ação. Para não errar, a Bíblia vai nos... Aquilo que o Paulo fala, e quando vocês se reúnem, tem um que traz salmo, outro traz doutrina, um traz revelação. Ele traz essa palavra, ele traz revelação, mas ele não cita revelação no 1 Coríntios 12. Não fala assim, dom de revelação. Ele fala que um traz revelação. Como que a Bíblia no Antigo Testamento trata a revelação? Ela trata a revelação por meio de sonhos e visões. Sempre que tiver sonhos e visões, tem revelação na história. Aí, dentre essas revelações, de uma forma mais lógica, se tem a ver com o futuro, palavra de sabedoria. Se tem a ver com algo que soberanamente o Senhor está nos mostrando, que está ligado ao passado, mas a gente não sabia, Ele está nos trazendo luz sobre isso, então é palavra de conhecimento. Quando tem a ver com essas batalhas espirituais que eu acabei de narrar, mas tem mais explicação sobre isso, tem a ver com um discernimento espiritual, com um discernimento de espírito. Está vendo que está muito correlacionado esses dons? Então, a linguagem a linguagem do Antigo Testamento, ela é uma linguagem de sonhos e visões. É assim que a Bíblia vai mencionar a respeito dessa atuação. Na Nova Aliança, também tem sonhos e visões. Lembra que Joel 2 fala, Pedro se levanta em Atos 2 e fala que os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e o Espírito da profecia estaria sobre todos, ele fala, né? Vossos filhos e filhas profetizariam. Né? Os jovens, velhos, todos, e até mesmo sobre os servos das servas, Deus derramaria do seu Espírito. Ele fala num cenário de muita revelação, de muito poder de Deus sendo manifestado. Então, a gente, até para fechar essa noite, por causa do horário, nós podemos fechar o seguinte: a grande pergunta é, como que os dons de revelação fluem na vida do crente? Como? Então, os dons de revelação, eles fluem na vida do crente de maneira assim bem clássica, através de sonhos,
ok? Eu vou dizer o contrário. Eu vou falar o contrário. Eu vou falar assim, de visões e de testemunho interior do Espírito Santo. Tá? Porque, na verdade, o sonho é uma visão noturna. Ele é uma visão, só que noturna. É a mesma coisa, só que quando a gente está dormindo. É a mesma lógica. Então, aquilo que é uma visão, que acontece à luz do dia, acordado, ela tem similaridade com aquilo que acontece durante a noite, só que a gente está dormindo. É uma mesma categoria de falar de Deus. Só de muda a postura daquele que está recebendo. E o outro é um testemunho interior do Espírito Santo. Essa é a maneira como o Espírito Santo traz revelação na nossa vida. A gente vai perceber que no campo, nesse campo, vamos pegar isso como sendo um campo, né, que é o campo das visões, ele é muito mais objetivo, ele tem muito mais informação, ele tem muito mais detalhamento do que o testemunho interior do Espírito Santo. O testemunho interior do Espírito Santo ele é muito mais subjetivo, ele é muito mais, ele tem menos informações tão claras e objetivas a respeito daquilo que Deus está falando. Então, isso vai exigir mais da gente, como cooperador com Deus e parceiro do Senhor, em poder entender o que Ele está dizendo, do que receber um sonho ou uma visão. E fica muito mais fácil receber de Deus um sonho ou uma visão, porque tem muito mais componentes a respeito disso, do que um testemunho interior. A gente vai falar mais sobre isso, a gente vai ver na Bíblia também. Alguém mais ia fazer alguma pergunta, alguma colocação? Jô? Sim. Tem sonhos da alma, tem sonhos do corpo. A gente toma como uma feijoada e dorme com barriga cheia, pode ter um sonho do corpo mesmo, assim, bem. Pode confundir, a gente pode confundir às vezes. Aí às vezes vê um monte de coisa estranha. Sim. Sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Talvez uma das maneiras é tentar entender esse quadro que compõe o sonho. Não só o conteúdo do sonho, mas entender as razões. Porque às vezes tem conexões daquilo que eu estou ansioso, eu estou preocupado, eu estou nervoso, eu estou ali, a minha alma está agitada, aí eu tenho uma tendência grande a sonhar com aquilo. É uma questão da alma. Tá? Pode ser que tenha alguma coisa do espírito, mas assim, está muito mais ligado a uma questão da minha alma, e a ciência vai dizer que é como um brainstorm que acontece durante a noite, é como na verdade um refresh, assim, ele está apertando o F5, só que o F5 é bem rápido, né? Já atualiza. Só que no nosso cérebro, para poder atualizar tudo, a gente não acordar louco, então ele faz essa acomodação de pensamentos dos mais variados. Por isso que é tão misterioso os sonhos naturais em si. Os sonhos espirituais, apesar do mistério envolvido, ele tem lógica. E tem lógica em relação ao que Deus quer fazer, o que Deus está fazendo. Ele é um recado, de maneira simbólica. Deus fala em símiles, mas ele está falando algo. Ele não é uma mera preocupação, não é uma dor de barriga, não é dormir mal e por isso sonhei, não é necessariamente isso. A gente vai falar mais sobre isso, quando a gente falar um pouquinho mais sobre revelação. É que a gente está falando já, né? Amém? É isso? É isso, Michele? É isso? Amém. Essa é uma grande questão. Na verdade, não só em função disso, mas talvez, dentre todos os dons espirituais, principalmente esses ligados à revelação. É um desafio. É um desafio que eu diria assim que eu não tenho talvez uma resposta assim tão boa para lidar, mas eu quero com isso motivar e não desmotivar. Ele é um desafio de quem está aprendendo e uma persistência em como alguém que está aprendendo a caminhar até que anda de maneira bem segura e firme, mas que no começo tem uma tendência a vacilar e cair. Mas não pode desanimar, porque senão vai viver um adulto se arrastando. Então ele precisa crescer. Só que no começo não é tão fácil isso. E às vezes cai. Às vezes se machuca, às vezes cai sobre outro, machuca outro. É um pouco delicado. Mas não parar de crer e não parar de querer fluir em Deus é um grande caminho. Não estou dando uma resposta tão clara para você, eu sei disso, mas eu estou mencionando que temos sim chance de errar. Mas uma vida com Deus consagrada, um desejo constante
dito ao Senhor que você quer receber dele revelações, já é um bom caminho para que você possa ter mais profundidade naquilo que você está recebendo e entender mais claramente o que, que é de Deus e o que, que não é. Porque assim, vamos pensar o seguinte, o maior interessado em nos avisar alguma coisa é o Senhor, certo? Se ele é o cara que ele está querendo nos revelar, e ele quer que a gente entenda, ele não quer ficar tão misterioso ao ponto que a gente não entenda nada. Senão, para que ele vai ficar contando um negócio para a gente se não tem nada a ver? Né? E a gente vai sempre interpretar que é dor de barriga, feijoada ou alma. Então, ele tem desejo que a gente entenda e sinta profundamente que tem coisa aí, é dele, tem coisa que ele quer falar. Agora, pode ser que em algum momento a gente se equivoque, sim. É possível, é provável. Amém? Glória a Deus. Veja a movimentação está tranquila, é isso mesmo, está tudo em ordem. Amém? Podemos encerrar assim, tranquilamente. Glória a Deus, amém. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé então, irmãos? Valeu. Sim, pode falar, João. Uhum.